Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma edição. Bom, não é mais uma edição, é a edição desse episódio com o grande Jorge Félix. Pensa bem, né? Eu fui técnico de judô durante vários anos e tal. Jamais imaginei na minha vida ter tanta honra de receber não é só um grande jornalista, é uma grande pessoa. É a pessoa Jorge Félix. Jorge, obrigado, garotinho, por estar aqui conosco. Léo, um forte abraço para você, para todos que estão acompanhando a gente. Um prazer, uma honra toda minha. Eu vim pensando, né, até chegar aqui, o seguinte, no carro. Ao longo da vida, ao longo da carreira, a gente constrói algumas amizades, né, que a gente conta até, talvez, em muitos casos, em uma mão apenas. E se eu contar as amizades que eu fiz em apenas uma mão, você com certeza está incluído. Pela pessoa que é também, pelo excepcional profissional que é, no esporte, na área de educação física. É uma área que eu tenho muito carinho, né? Normalmente a gente tem que ter essa atenção para a área de educação, mas a minha filha, por exemplo, a Juliana, ela é pós-graduada em pedagogia, e o meu irmão, professor de educação física. Então, estar aqui é fazer parte de um currículo que jamais eu poderia deixar de fora de estar aqui com você. Acaba com a gente, acabou comigo. Entendi. Pessoal, por isso que eu falei, a pessoa, é o Jorge Félix. Meu amigo, Deus te abençoe, obrigado. Porque ouvir de você isso então, que a gente já se conhece há mais de 30 anos, ter um profissional da grandiosidade sua e a simplicidade, gente, para quem não conhece, venha só um pouquinho, para só escutar um pouquinho dele. Eu lembro até hoje, né? Falei ali nos bastidores, 30 anos atrás, a gente bateu, Léo, a gente tem que escutar muito para poder falar. E eu acabo de escutar alguma coisa com o coração agora, que eu vou ser eternamente grato mais uma vez pelas palavras. Tá, meu amigo? Obrigado. Nada, e é sempre assim, principalmente na minha profissão, na nossa profissão de jornalista e radialista, eu nunca falo apenas, Léo, ou Leonardo, Léo? Eu nunca falo apenas jornalista, radialista, como tudo começou. Comecei em rádio, depois que eu fui para a TV, é um assunto para daqui a pouco, com certeza. Então a gente realmente tem que, por mais que você tenha essa informação do assunto que você está tratando, você tem que ouvir muito mais do que falar, porque você, no momento em que você acaba ouvindo as pessoas, você observa as pessoas, dali é que sai o diferencial. Na minha vida, como jornalista principalmente, que aí tem a imagem, né, como repórter de TV e apresentador também, que eu apresentei o Globo Esporte aos sábados, e eu sempre tive na minha cabeça o seguinte, de que você, a pessoa que sempre me viu, sempre me vê, de repente no vídeo, quando fala assim, poxa, a matéria é do Jorge Félix, então tem que ter algo, então algo diferente vem aí. Então, todas as matérias, todas as reportagens que eu fui pensando nisso. Claro, ter a informação básica, mas a partir da reportagem, daquela pauta, ter algo diferente para que aquela matéria, aquele momento, chame a atenção de quem está assistindo. E, Jorge, vou aproveitar, né? A escutativa, não é isso que a gente faz? E algo diferente, hoje é diferente. Sabemos que é um grande profissional, grande repórter, Copa do Mundo, Olimpíada, mas eu tenho um assunto mais importante hoje para tratar. Não desmerecendo sua profissão. Eu queria saber quem foi o Jorge como criança. Se tinha apelido. Eu não ligo para essas coisas que tem hoje em dia. Como é que foi a infância? Qual é o tipo de brincadeira? Como é que era a relação família? Hoje eu quero conhecer um outro Jorge. O outro lado, né? O outro lado, justamente. Bom, eu nasci em Vitória. Aí meus pais moravam na época em Taquari, né, no município de Cariacica. Mas aí a família da minha mãe, da Praia do Suá, do meu pai também, na rua Professor Sarmento. O nome deles, eu adoro saber do nome. Ó, sem que você falar, você vai ver agora aqui, legal uma coisa aqui, vou interrompendo, porque é bate-papo. Não, tá, claro, na claro. Entrevista, mas eu vou falar, pode ficar tranquilo que eu vou falar. Nome e tal, isso eu gosto, cara, como eu gosto de falar. Então, a família da minha mãe, na Praia do Suá, na rua Professor Sarmento, e na Leitão da Silva, também ali, um pouco da Praia do Suá e Bento Ferreira, a família do meu pai. Jorge Luiz Gomes Félix da Silva, é o meu nome completo. A idade aí fica, né? Você pode avaliar melhor do que eu. Foi em setembro, dia 20 de setembro. Minha mãe, dia 22 de setembro. E a gente morou, por exemplo, ali na Praia do Suá, em Santa Lúcia, Goiabeiras, Jardim da Penha, Parque Residencial Laranjeiras,
Bento Ferreira, eu falei também já, Tá bom, enfim, Bento Bento Ferreira, Ferreira, e agora eu moro também no município da Serra e minha mãe também no município da Serra, onde a gente já está lá há alguns anos. O nome do meu pai, Zilson de Castro Félix, né? Zilson de Castro Félix da Silva, e com Z, e Gilson, profissionalmente falando, o nome do meu pai. Sim, Zilson com Z, nome de batismo, Sim. Gilson, como jornalista e como radialista também. Bacana. E a minha mãe, Lucila Gomes Félix da Silva, dona de casa. E quando eu sempre falo no meu pai, toco nos nomes, né, dos meus pais, eu digo o seguinte, eu falo, quando as pessoas passarem ali em frente à rodoviária de Vitória, não lembrarem de repente de mim, mas lembrarem do que eu vou falar agora, porque em frente à rodoviária da capital, aquele acesso para 5 Pontes, o viaduto Gilson Félix, bacana, que é o nome do meu pai, a homenagem, tá bom. a homenagem que a Câmara de Vitória fez por unanimidade. Eles aprovaram o nome do meu pai e tá lá. Inclusive, já tinha uma placa, aí saiu, depois colocaram uma nova placa, aí me ligaram dizendo que a nova placa estava sendo colocada no viaduto. Corri para lá rapidamente e conversei com os funcionários, fiquei assistindo de perto a colocação da placa, o nome do meu pai, em frente ao viaduto já mudou da rodoviária de Vitória. Já estou começando a ficar cada vez mais feliz. Já estou feliz aqui demais. E de lá mesmo, um momento muito marcante, emocionante para mim, porque de lá eu liguei para minha mãe, falei, mãe, a senhora adivinha onde é que eu estou? Onde você está? Estou aqui no viaduto, que tem o nome de papai, estão colocando a placa nova, o nome de papai. Aí foi um momento mais do que emocionante para mim e até hoje será eternamente. Bom, irmão, eu fiquei feliz. É que eu tô falando, essa parte que às vezes a gente não consegue conversar, às vezes no dia a dia, por causa do trabalho, né? É o que eu acho que é fundamental, como a gente está aqui. Mas eu não vou deixar você fugir, não. Vou voltar lá de novo. Mas eu não tenho um dia, Léo, você me permite? À vontade. Eu não tenho um dia que eu não penso no meu pai. É isso aí. Eu vou dormir pensando no meu pai, acordo pensando no meu pai. Já? Papai faleceu em 1979, com 42 anos de idade. Novo, né? No auge. Papai que foi repórter da revista Placar. Bacana. Para aí os mais antigos, Placar, né, com certeza conhecem. E os mais novos podem procurar a revista Placar, que sempre foi uma referência, né, nas décadas de 70, 80, 90 também, um pouco. Papai era o correspondente da revista Placar aqui no Espírito Santo. Papai foi chefe da equipe de esportes da Rádio Espírito Santo. Papai trabalhou na Tribuna, tinha uma coluna todos os dias, Olheiro, o nome da coluna, e também no jornal A Gazeta. Então, papai... eu tô me deliciando, sabe por quê? Porque não é só pela fala, é pela... É minha grande referência em tudo. Isso é importante. Hoje, referência, a gente está perdendo a referência. Então, quando vem aqui uma pessoa tão gigante quanto você, em termos dessa profissão sua, que é diferenciado, sim, ser simples nessa sua profissão e fazer com tanta qualidade é difícil hoje em dia. E você ter tanto orgulho de um pai... Não, eu tenho. A diferença é bom. Papai, inclusive, foi um acidente em Carapina. Um irresponsável acabou vindo na contramão e pegou meu pai, não só meu pai, minha mãe também estava no carro. Mas, graças a Deus, mamãe sofreu escoriações e agora, em setembro, aniversariou. E eu posso falar a idade da minha mãe tranquilamente, viu, mãe? Porque a senhora não parece que tem a idade que tem, 83 anos de idade. Mãe e pai, desde quando eu tinha... Então, já ia falar... Pode quando falar. Eu tinha... Eu falo depois, sem problema nenhum. Então, quer dizer, a criação da minha mãe, né, depois do falecimento do meu pai, não só o cuidado comigo, o mais velho, não que sou o mais velho, nasci primeiro, e o meu irmão. Somos em dois. São dois irmãos? Dois irmãos, que é o Zilson também, mas também como professor de educação física é chamado de Gilson. Então a criação que a gente teve, e graças a Deus, Deus deixou a minha mãe, né, deixou a nossa mãe para que guerreira, criasse e desse tudo um carinho acima de tudo para que a gente seguisse. Falar de mãe, né? Poxa, demais. É para que a gente pudesse seguir o caminho certo. Porque você sabe, e as pessoas sabem disso, que a gente, ao longo da vida, nós temos várias oportunidades de escolha. Você foi por um caminho errado, mas foi levado por alguém. Sim, pode ser levado por alguém, mas e muitas vezes, ou na maioria das vezes, eu coloco até 100% das vezes, você é quem escolhe o caminho
a seguir. Também acredito nisso. E quando eu tinha 19 anos de idade, eu não tive dúvidas daquilo que eu queria. Eu iria trabalhar, hoje morada de Laranjeiras, na época era tudo Laranjeiras ali. Sim. Aí mamãe chegou e falou assim, ó, você tem uma oportunidade de você trabalhar no escritório no depósito de gás, de 11 da manhã até 7 da noite. Ah, tudo bem, 19 anos, começar a trabalhar. Sim. Primeiro emprego. Primeiro emprego. Aí, quando eu fui lá, entrei. Quando eu abri a porta, olhei assim, eu falei assim, mãe, não é isso que eu quero, não. Mamãe, o que você quer? Eu quero fazer, não é como se fosse hoje, eu quero fazer aquilo que papai fazia. Olha, que bacana. Não na mesma qualidade, não na mesma competência. Com a mesma qualidade e competência. Mas aí, a partir dali, mamãe começou a entrar em contato com as pessoas, com os profissionais com quem papai trabalhou. E aí a primeira oportunidade foi dada por Olívio Cabral, na Rádio Gazeta M. Aí, isso foi numa sexta-feira, ele falou assim, na terça-feira você começa aqui. Aí, foi o início de tudo, eu fiquei praticamente 1 ano, isso eu conto com muito orgulho, às vezes também quando eu vou bater papo com alunos da área de comunicação, ou com estudantes, que durante 1 ano eu fiquei como, não era na época, né? Mas hoje como se fosse um menor aprendiz, ou um adolescente, perfeito, aprendiz. Sim. Então eu fiquei 1 ano sem receber absolutamente quase nada. Apenas ia até a emissora. Aquele amor à camisa, né? Ia até a rádio sem receber nada. E no final do ano, aí a equipe era grande, umas 10 pessoas pelo menos, no final do ano, cada um deu R$1, R$5. Sim. R$10, ali. Fizeram a vaquinha no final do ano, no mês de dezembro, e eles me entregaram, e logo depois acabei sendo contratado pela Rádio Gazeta M. Aí foi a Rádio Gazeta, CBN, Rádio Espírito Santo, TVE, foi minha primeira emissora de TV que eu trabalhei, depois eu fui para a TV Gazeta, enfim, então esse foi o caminho que foi o ponto de partida na minha carreira. Perfeito, Jorge. E aí daí pra frente a gente conversa, mas eu vou voltar lá atrás, eu não vou deixar você escapar, não. Não, mas eu quero chegar lá, então. Eu vou continuar aqui, vou insistir. Vou insistir até o final. Eu quero saber lá se tinha jogo de futebol, se não tinha. Eu gostava de futebol, aquela pelada, né? No meio da rua, o furingo, né? Furingo, haja dedo, né? Haja dedo, quando o carro passava tinha que parar. Tinha que ter uma parar. Eu lembro uma vez, ali na frente da casa da minha avó materna, o carro passou, aí por cima de uma pedra, a pedra foi na minha perna, na minha canela, rapaz. Mas aí fazer o quê? Aí a gente continuou, né? Como criança, adolescente, né? Aí não vai reclamar nunca, né? Você quando adulto, você reclama. Agora quando você é mais novo, você não reclama. 20, a gente já passou dos 20, já passou dos 20, então a gente reclama. Passou dos 20, já não reclama. Então, aí depois eu fui, meu irmão sim, ele estudou em colégio particular. Perfeito. Eu tenho essa formação de nunca, e tenho também muito orgulho disso, de nunca ter estudado uma escola particular, não que seja, poxa, você está detonando. Não é isso. Eu tenho orgulho de ter estudado sempre em escola pública. Também. Foi no Aristóbulo Barbosa Leão, em Laranjeiras. Antes foi na escola Jardim da Penha, que hoje é Álvaro de Castro Matos, municipal. E aí depois acabei começando a trabalhar para depois, sim, me formar. Então, ali na Praia do Suá, além do futebol, eu comecei a gostar também de uma outra modalidade, que aí eu joguei em clube, que foi o basquete. Perfeito. Aí eu comecei a treinar basquete no Praia Tênis Clube, meu treinador, o Moacir Calado, ele era o treinador ali do Praia Tênis Clube, e aí eu tiro onda, viu, Léo? E a você também, aí eu tenho que tirar onda. Lógico. Eu fui 3 vezes seleção capixaba de basquete, armador. Aí falei, poxa, armador até hoje? Não, armador naquela época. Eu nunca fui armador na vida, claro que não. Aí as pessoas falam assim, poxa, mas você, esse tamanho, porque meu tamanho para jogar de basquete, né, é pequeno. Mas, de repente, na minha idade lá, adolescente, já era uma estatura boa. Mas aí eu respondo o seguinte, eu uma vez aqui no Cetaf, aqui em Vila Velha, do Luiz Felipe, Oscar Schmidt, o Monsanta, estava lá, eu entrevistei. Aí eu fiz uma pergunta para ele, eu falei assim, Oscar, qual foi o melhor jogador que você enfrentou?
Ele falou assim, ó, um americano de 1,65 m, ele falou. Quer dizer, aquilo ali, então, foi, poxa, que bom. Tô na média. Oscar, que resposta boa. Não, por quê? Não, porque aí eu falei, não, porque eu joguei basquete, olha só a minha altura, né? E eu olhando assim, né, para ele, né? Gigante, né? Gigante. Aí eu fiquei um pouco satisfeito. Então, eu treinei basquete, treinei no clube, a Larico me convocou uma vez. Grande Alarico. Aí depois uma convocação também do próprio Moacir Calado me convocou, só que eu nunca participei. Fui convocado, mas uma vez não teve, a outra levaram 12, levaram 10, acabei não indo. Enfim, a outra parei de treinar. Perfeito. O professor Alarico, que descobriu, entre outros jogadores, o Anderson Varejão, né, que jogou basquete profissional dos Estados Unidos. Até hoje, eu brinco com ele. Por quê? Eu morando em Laranjeiras, treino no Saldanha às 5 horas da manhã. Então, pegar o ônibus tinha que acordar, 3, 4 horas da manhã para ir treinar e depois ir para a escola, o colégio estadual à tarde. Até hoje eu falo com ele, Alarico, acho que você fez isso para poder me cortar, hein? Aí, a partir do momento em que aquele horário foi determinado, aí eu parei de treinar porque ficava muito longe, um pouco apertado para estudar. E a gente agradece. A gente agradece. Estou falando porque eu acompanho sua carreira. Poderia seguir a carreira de jogador de basquete. Mas aí tu não estaria aqui batendo papo comigo, tá vendo? Como ex-atleta. Né? Poderia ser como ex-atleta, mas não como grande profissional que é da comunicação. Obrigado, mais uma vez. E aqui eu estou como um jornalista e radialista e também como ex-atleta, quer dizer, são as duas coisas. Só que eu vou voltar. Eu queria saber se você era bagunceiro. Pronto. Não, era tranquilo. Era uma pessoa tranquila na escola? Tranquilo. Como é que era essas primeiras escolas lá, como criança? Não, você tem boa lembrança, uma professora lá? A professora, tem o professor Carlinhos, do colégio estadual, professor de matemática, aquele equação do 2º grau, eu detonava, era comigo. O professor pode chamar que arrebenta. Boa. Mas sempre a minha área foi o português, né? Sim. Então já de humanas, então já ia sempre, desde sempre, já nessa área, nesse caminho que eu queria seguir. Já sabia bem o que queria, né? Tanto é que eu também passei, aí a gente vai desenvolvendo outros assuntos, eu passei para biblioteconomia na UFES, na Universidade Federal do Espírito Santo, eu para biblioteconomia, meu irmão educação física e a minha prima, a Jane, para medicina. E aí qual era o meu objetivo? Entrar no curso para depois pedir reopção, para ir para comunicação social. Entendi. Mas aí acabei não frequentando mais, passei numa universidade aqui de Vila Velha e depois pedi a transferência para a FAESA. Mas, respondendo a sua pergunta, eu sempre fui uma pessoa, graças a Deus, muito tranquila. Mas aquela pessoa que dentro dos meus direitos, eu nunca levei desaforo para casa. Sim. Eu sempre respondi às pessoas em algum momento que eu me senti que tinha que dar algum tipo de resposta. Sim. Eu sempre dei e sempre darei. Personalidade forte. Diante do momento em que você está e que você tem toda razão. Então, eu fui uma pessoa e sou uma pessoa absolutamente tranquila, paciente até demais às vezes, mas nunca levei desaforo para casa. Isso não. Bom. Mas isso é bom, porque é até bom um grande recado que a gente dá essa geração nova, né? Que o certo está errado, o errado está certo, essa mistura toda, né? E você vê que eles, escutando sua história, né? Você vê o quanto estudou, o quanto fez, respeito, né, a sua mãe, principalmente, ao seu pai, tem como referência, né? Olha só o orgulho que tem de falar do pai, o amor que tem pela mãe, e a gente está se perdendo um pouquinho, Jorge. Ontem mesmo estava vendo na televisão o pai que agrediu com facão o filho, 17 anos de idade. Sim. Ainda mostra a faca, né? Mostra. Ele fala, por que eu fiz isso? Ele tem que me respeitar. Ele está pensando o quê? Que é o dono da casa, parece que, de acordo com a reportagem, o adolescente deu um soco no rosto do pai. Quer dizer, olha só, isso de maneira alguma, pelo menos na minha época, isso nossa é algo, época, né? Na nossa época, é algo que não dá para pensar. Era sobrenatural. Não dá para pensar. Não tem como, não tem, porque minha mãe, por exemplo, paraibana, tem 1,80 m. Dona Josefa, um beijo na senhora. Benção, até a senhora. Vou pedir antes. E jamais, nem na hora que estava conversando, era de longe, ficava olhando até ela permitir chegar perto. Hoje, todos os dias, eu ligo para minha mãe, pelo menos, quando eu não vou lá, na casa da minha mãe, eu ligo pelo menos 2 vezes. Mãe, tudo bem? Benção. Ligo para ela, converso com ela. As orientações que você precisa, né, em várias oportunidades.
sempre pergunto à minha mãe, mãe, e aí? Eu acho isso. Mas o eu acho, né? É tipo assim, tem que ser assim. Tem que ser assim, justamente. E Você lê na entrelinhas, né? E quando você falou aí de educação dos pais e também dos nossos avós, eu hoje aí respeito quem não faça isso, Sim. mas até hoje o pai do meu pai, meu avô paterno, seu Félix, aí vem o Félix aí, de papai, o Gomes, como já falei, da minha mãe, o meu avô, ele foi inspetor de bonde, ele foi gerente dos... Olha que legal, inspetor de bonde. Inspetor de que bonde. Lembrança boa. Ele foi também gerente do Cine Paz. Sim. Ele foi gerente do Vitorinha, ali na Jerônimo Monteiro. Passava só filmes de karatê, né, de arte marcial. E no Cine Paz sempre Eita, os lembrança Trapalhões. boa, gente. Os Trapalhões. Trapalhões, tá vendo? Tubarão, olha Tubarão. só. ET, olha só, aí vai, hein? Vai embora. Aí vai. Aí, o que eu aprendi, além da educação, dos valores dos meus pais? Os valores também, a educação dos meus avós. Perfeito. Até hoje, quando eu falei assim, eu respeito quem faça isso, até hoje eu não consigo, Léo, e você que está acompanhando a gente, eu não consigo sentar à mesa sem camisa, por exemplo. Perfeito. Eu não consigo. De boné, por exemplo, eu não consigo. É isso mesmo. Criação. Eu não consigo. Perfeito. É questão de respeito, é questão diante daquilo que você está falando, é agradecer a Deus pelo prato, pelo alimento que tá pelo ali, alimento que está ali, que você está tendo a oportunidade. Quantas pessoas, né, por aí não tem essa chance de estar se alimentando, ter pelo menos uma ou duas oportunidades de ter essa alimentação, café da manhã, um almoço, enfim. Então eu não consigo. Isso é o quê? Uma educação que eu tive Sim. do meu avô. Sim. Do meu avô paterno. Volto a repetir, volto a falar. Eu respeito, sem problema nenhum. Agora, eu, Jorge Luiz Gomes Félix da Silva, não consigo sentar para almoçar ou para jantar. Posso até um lanche, já estou começando a abrir um pouco isso. Um pouquinho, sim, o lanchar, de repente fico sem camisa. Sim. Boné tá em casa, uso muito pouco, mas eu não consigo. O que acontece, é legal você falar, porque eu já me vejo, o meu avô também, só que o meu avô ia um pouquinho além. Ele não gostava, nunca gostou, me acordava de madrugada porque ele não gostava que dormia sem camisa. Aquelas crenças, né, antigas, tá? Meu avô é italiano. Coloca a camisa. Tá? Não, ele me acordava de madrugada, Nadinho, é o único que me chamava assim, Nadinho, ia lá e botava a camisa. Quando você fala isso, me dá um turbilhão de informações. Vem a lembrança, porque assim, é uma geração, a nossa geração, é uma geração muito forte. Né? Uma geração que tem exemplos. E tem exemplos que são seguidos. De respeito, cegamente, de respeito, de com licença, por favor, bênção. Você falou uma coisa muito bonita, a gente respeita, não tem problema nenhum. Mas, ao mesmo tempo, olha como é que você vê o seu pai e sua mãe. Olha como é que você deu uma relaxada quando fala, mãe, relaxado no bom sentido, lógico. Fica à vontade, você fica à vontade, como você fica à vontade, ao falar de família. Olha só, tudo que você falou, né? E tudo que você falou que fez foi por causa daquela parte socioemocional lá atrás, né, que você trouxe para cá e carrega isso com o maior prazer. Pra vida toda, né? E não é com, tipo assim, fui obrigado. Não, simplesmente sua mãe com amor, né, o seu pai pouco tempo ficou com você com amor, te deram exemplo. Porque eu sempre falo assim, o filho, quando olha para a mãe, eu quero uma igual ou melhor que a senhora. Sim. Não é isso? Sim. E eu quero ser igual ou melhor que meu pai. Agora, imagina, no caso da minha mãe, eu, né, criança ainda, eu não fui eu falei pouco sobre isso, posso falar aqui para você, eu não fui tanto no velório do meu pai, não fui no sepultamento do meu pai, fiquei na casa da minha tia madrinha, porque aquilo passava na minha cabeça, eu lembro como se fosse hoje, criança, tomando banho, caramba, tô tomando banho para ir no enterro do meu pai, que isso? É isso mesmo. Que isso? Mas aí acabei não indo. É um arrependimento que eu tenho até hoje, mas naquela hora, talvez a minha tia, irmã do meu pai, ela achou melhor me deixar de lado para sofrer um pouco menos, não ver, né, o meu pai daquela forma. Porque quando a última vez que eu vi meu pai foi no dia do acidente, foi numa terça-feira. Naquela época, eu acho que o Globo Repórter passava numa terça-feira. Aí papai foi para o arbitral. O que é arbitral? É uma reunião na Federação de Futebol. E ele me chamou. No dia do acidente, ele me chamou. Jorge, vão lá e tal. Eu falei, não, pai, quero ir não, porque vai passar o Globo Repórter sobre futebol, sobre Pelé. Aí ele chamou a mamãe. Aí na volta aconteceu
o acidente. Tem tudo Então, por quê, né? e eu sempre fui assim, uma pessoa ligada ao meu pai, porque ele saía para fazer a matéria, a reportagem, eu ia com ele. Ó, que bacana. Cansei de ficar ali na Rádio Espírito Santo. Hoje a torre né, de transmissão não fica mais ali no terreno da Rádio Espírito Santo, na Avenida Nossa Senhora da Penha. Fica, acho que em Carapina, no município da Serra. Então fiquei muito ali, porque até hoje mamãe sempre falou que papai dormia com o rádio ligado. E quando acontecia... Comunicador, né? Quando acontecia alguma coisa de errado numa transmissão, num programa, por exemplo, papai saía de casa rapidinho e ia para a Rádio Espírito Santo. E ele me chamava. Como em Nova Venécia, eu fui com meu pai e com Joaquim Nunes, que é pai do Fábio Nunes. Então, papai repórter, o Joaquim até faleceu, o fotógrafo. Então, os dois trabalharam juntos. E eu fui até Nova Venécia com meu pai. Até tem uma recordação, porque na volta eu fui brincar ali em Jardim da Penha. Nunca contei isso também. Só novidade hoje aqui. Tranquilo. Aí eu fui brincar, rapaz, em frente lá onde a gente morava, edifício Amazonas, na Rua 8, famosa Rua 8, que revelou não só o Jorge, mas o Loyola. É a Rua 8. O Loyola, que foi jogador de vôlei, de praia, disputou a Olimpíada e tudo. Então, aí eu bati com o nariz, rapaz, com o rosto, sangrou na hora, enfim. Criança, né? Criança. Aí é uma recordação que eu tenho dessa viagem cansativa, né? Se hoje a gente, daqui a Nova Venécia, o que botar aí andando bem umas 3 horas, por aí 3, 4 horas, quer dizer, naquela época, na década de 70, então era muito mais e mais devagar. Então, devagar, e depois dessa viagem fui lá brincar e acabei batendo com o rosto. Eu falo que essas viagens eram tão longas e ao mesmo tempo tão maravilhosas, né? Entendeu? Porque a gente aproveitava. Hoje tudo muito conversa, rápido, tudo muito perto, tudo né? Tudo automático. Eu estava falando aqui que a pessoa que estava aqui antes de você também, estava conversando com a Pamela, o marido dela falou uma coisa bem legal, uma geração miojo, né? 3 minutos tá pronto. Entendeu? Então, essa garotada tá deixando a vida passar muito rápido. E a nossa não, a nossa passou do jeito que deveria passar. Eu sempre falo isso, né? A gente curtiu, né? Curtiu. Quando você me perguntou sobre apelido, aí voltando... Eu tive tantos. Não, eu tive um que chamava, às vezes, brincava, não sei se pela habilidade, olha só, hein? O cara é bom. Do Delay, que foi jogador do Fluminense, depois deputado, né? Eu sou tricolor, você sabe. Sim, nós somos. Nós somos, né? Nós somos. Pronto. Sou fluminense também. E aí o Delay, que acho que foi deputado federal, também pelo Rio de Janeiro, e aí jogava no Fluminense, então talvez pelo estilo, não sei. Né? Delay. Aí um colega lá de Jardim da Penha, aí Delay, tem até chama de Grisu, o Zé Vasconcelos, ele sempre me chamou de Delay. Então, se você me perguntar assim, você tem um apelido? Talvez seja o Delay. Mas na verdade a gente conhece como garotinho. Mas aí depois foi o garotinho. Tem essa história do garotinho pra contar? Tem, é porque eu... Acho que você deve ter contado, mas eu também eu nunca perguntei a você sobre isso. Não, porque você chega, as pessoas te conhecem, às vezes trocam o nome, né? Sim. Mas quando te reconhece, fala com você, conversa com você, então como eu não sei, muitas vezes, né? Às vezes eu estou vendo a pessoa pela primeira vez. Sim. Se eu não sei o nome dele ou dela, garotinho, beleza? Aí você criou? Eu falei assim, então, como não sei o nome, garotinho, beleza? Garotinha, beleza? Por quê? Porque eu nunca, para não perguntar, como é que é seu nome, tá? Ou antes de perguntar, garotinho, garotinha. Eu faço a mesma coisa, só que é uma forma diferente. Por exemplo, são alunos, cada turma 25. Então, todo mundo é pai, todo mundo é mãe. O avô, a avó. Não conheço ninguém. Oi, pai. Ei, pai, tudo bem? Como é que tá? Ei, mamãe, seja bem-vinda. Pronto, facilita. O garotinho tem essa palavra do narrador, né? Sim, José sim. Carlos Araújo, que é o garotinho. Mas eu sempre utilizei por conta disso. Eu não sabia o nome, então eu chamava a pessoa, sempre chamei e chamo de garotinho, garotinho. Eu acho uma barata, porque sempre assim, a gente vai ligar, garotinho, como é que tá? Já ficou um bordão, né? Ficou uma coisa bacana. Ontem mesmo aí é um momento triste, né, pra gente, para todos nós, profissionais da área de comunicação. O José Roberto Mione, que foi diretor da Rádio Gazeta AM, ele estava na Rede Sim, acabou falecendo. E quando eu cheguei lá no velório, no sepultamento, foi ontem. Dia 18, Ponta da né? Fruta, Dia 18. Dia 18. E aí, quando eu cheguei, eu já cheguei, mesmo conhecendo as pessoas, mesmo sabendo os nomes das pessoas, fala garotinho, Sim, todo mundo. E todo mundo
também falando dessa forma comigo. Sim, porque as pessoas acabam tendo essa ligação, né? Porque é muito fácil de chegar até você, Jorge, vou ser muito sincero. É muito simples estar conversando contigo, mas ao mesmo tempo me dá uma responsabilidade de deixar essa história sua muito bem contada. Não vai ser... A gente pode ficar aqui falando anos, não vai contar toda. Mas por isso que é deixar uma parte que nem você já me deu 2 partes bacanas. Isso eu nunca contei. É porque justamente a gente não para, às vezes, por exemplo, quando a gente senta para conversar, né? Tá sempre falando profissional. O profissional que foi tal lugar, tal. Mas e o Jorge, as vontades dele? O que, e que às ele vezes come, existe tal, também até o receio de perguntar, sim, né, o sim, outro lado. Aí você tem que saber chegar, você tem que saber perguntar para que a pessoa não fique constrangida. Isso, ela que conta a história. E você, então, tem que ter todo o cuidado, né? Em relação a isso, que eu sempre tive esse cuidado para saber outras coisas nas reportagens que sempre fiz e que sempre faço. Quando você falou da humildade, eu de fato sou assim mesmo. Sempre foi. Sou prova criação, viva disso. a criação mesmo, né, dos meus pais, da minha família. Uma vez eu em frente em Laranjeiras, em frente à casa da minha mãe, aí eu sentado assim no meio-fio, passou um grupo. Aí algumas pessoas falaram assim, aí olharam na segunda vez, aí quando olharam pela segunda vez, perguntaram o seguinte: tudo bem? Eu falei, tudo bem. Isso é à noite. Você é aquele repórter? Sim, sou eu aquele repórter. Mas assim? É isso aí. Por quê? Porque eu estava de sandália. Né? É assim comigo. De forma mais simples sim, possível. sim. Não tem razão de ser assim, de ser diferente. Diferente, perfeito. Então é o exemplo que eu te dou. Quando as pessoas passaram, mas você é assim? Não, assim qual o problema? Eu tenho, antes do profissional, tem um cidadão. Isso aí, Jorge. perfeito. O Jorge e o Luiz está aqui. Sim. E o Jorge Félix também. É porque é aquela coisa da câmera, né? Tá na TV tal. Aí já vincula, fica muito distante, Fica né? muito distante, porque ele é repórter, não sei o quê. Não, é o contrário. Né? Quando chega perto do Jorge, o Jorge, sempre foi. Chegava lá, vai fazer a entrevista e o bate-papo, que tinha ali resenha ali antes. Eu tenho um colega, o Fernando, ele falou várias vezes para mim isso, assim... Garotinho, você é muito simples, cara. Você, sabe, Deus abençoe. deixa de ser um pouco simples. Eu falei assim, rapaz, não tem como. Até primeiro que não leva a nada. Segundo isso, que eu sou assim. Perfeito. Não estou querendo colocar aqui que eu seja a melhor pessoa do mundo. Não. Mas o que eu quero deixar aqui é o seguinte, que o Jorge Pessoa é o Jorge profissional. O Jorge profissional é a mesma pessoa do Jorge Pessoa. Então... Sim. Os dois lados não estão distintos. Perfeito. Os dois lados representam a mesma pessoa. Irmão, olha só, eu fico aqui, quando chega esse momento, né? Pra mim é muito difícil, porque a gente vai batendo papo, é como se estivesse em casa. Eu tô sentindo muito bem. Eu vou falar mais uma vez. Jamais imaginei que eu ia ter você na minha frente, mas eu do lado contrário. Entendeu? Batendo papo, conversando. E a gente vai chegando ao encerramento do podcast. Já, olha só, isso é bom. Acho que você bom, também agora. Quando fala assim, entendeu? Só que vamos deixar aquele gostinho de quero mais para as pessoas. Com certeza. E se você não se importar, eu vou fazer um novo convite depois para você. Não, com certeza. Pode ser? Pode convidar para fazer uma parte 2 com o Jorge Félix? Porque aí tem uns momentos do lado profissional, né? Que você já citou, do Pan-Americano, meu melhor momento da carreira, que foi, acho que da minha geração, eu acabei sendo talvez o único jornalista que foi cobrir uma Copa do Mundo, ficando de claro que outros colegas aqui fizeram, cobriram. Mas eu fui para Belo Horizonte, fiquei à disposição do Sport TV durante 33 dias, cobrindo a Copa do Mundo. E eu acompanhei, tá? Obrigado. Acompanhei torcendo. Fala eu, minha esposa, a galera toda torcendo. Um abraço para toda a família, por favor. E aquele 7-1, ninguém me contou. Eu estava no Mineirão assistindo aquela derrota do Brasil para a Alemanha de 7-1. Então, eu só fico honrado mais uma vez. Muito obrigado, parabéns pela oportunidade que você está me dando, pelo leque que você abre na sua carreira, porque você é aquela pessoa que necessita, de fato, passar para as pessoas todo o seu conhecimento, não só como profissional e também como pessoa. Então, você já merecia, há muito tempo, estar aqui do nosso lado também, que é a área de comunicação, porque você é aquele exemplo de entrevistado que você faz uma pergunta e desenvolve. Pior coisa é você fazer várias perguntas e você ter várias respostas. Então, nada melhor do que você ter uma pessoa que fale tudo de uma vez só, em uma
ou duas perguntas. E você sempre foi essa pessoa, e não só você, mas toda a família me recebeu muito bem. Jorge, ó, vou até falar com vocês que emocionou, porque vocês não têm ideia do que é ouvir de um profissional. Isso que eu não sou da área, né? Não tenho formação jornalística nenhuma, comunicação nenhuma, mal eu tenho uma produção de eventos. Jorge, gratidão a você, meu irmão, por isso, por as palavras, por estar aqui conosco, né? Por acreditar nesse projeto de trazer coisas boas. E eu vou te fazer um pedido de coração, sei que você vai me dar esse prazer, de deixar um recado para essa nova geração. O pessoal brinca, eu sou Maria Gabriela, um monte de coisa e tal, mordi, mas é importante, sabe, porque no judô você sabe que o Uchikomi é repetição, e eu trabalho minha vida com repetição. E através da repetição a gente consegue sim chegar na qualidade muito bem feita. E essa repetição de informações, a sua, que você vai deixar essa mensagem, vai ser totalmente diferente de qualquer outra pessoa. E aí, se você puder passar para essa nova geração uma mensagem de esperança, ou como você quiser, eu vou te agradecer muito mais uma vez, irmão. Acho que a primeira coisa é o respeito à família, respeito aos pais, ao pai, à mãe, enfim, a todos, né? Todos os familiares. O segundo é o respeito diante da sociedade. O outro, é respeitar sempre o outro, a outra pessoa. Ter a empatia, essa palavra, e quem se fala tanto, mas na maioria das vezes essa palavra ela não é respeitada. E com relação à profissão, escolha bem. Não tem aquela ânsia de escolher uma profissão porque alguém disse, porque alguém da família insiste, porque você viu em algum lugar, porque você leu em algum lugar. Não. Quando o coração pedir para que você faça uma determinada, tenha um determinado caminho na sua vida, quando o coração dizer siga por esse caminho, siga por esse caminho, porque você não vai se arrepender de maneira alguma. Mas quanto é que eu vou receber nessa profissão? O que adianta você ter um bom salário, mas você ser infeliz em determinada profissão? Até porque se você for infeliz na profissão, por mais que você tenha um bom salário, você não terá mais aquele bom salário porque você não será um grande profissional. Então, escolha bem, tenha a decisão na sua vida de que há certeza daquele caminho que você quer seguir, porque caso contrário, você vai ficar procurando algo que muitas vezes está do seu lado e você acaba não abraçando. E que eu digo, se a gaiola abriu, voe. Meu amigo, gratidão, obrigado pelas palavras, obrigado por deixar a gente registrar um pouquinho dessa gigantesca história sua, tá? Com certeza não vai ser esse o único papo nosso, nós vamos ter outro também, porque com certeza muita gente vai pedir para ouvir aquela pergunta que eu fiz lá atrás, que eu vou voltar e depois falar toda essa parte profissional que a gente já conhece, tá bom, amigo? Gratidão, de coração. Garotinho, garotinha, um abraço. Um abraço. Pessoal, um espetáculo, não podia ser diferente, um espetáculo esse episódio. Jorge Félix, garotinho, mais uma vez falo, a gratidão que eu tenho por essa pessoa, como profissional, como pessoa também, encanta realmente essa simplicidade gigantesca de fazer o bem, de trazer informações com verdade e o melhor, um ser humano de primeira qualidade. Pessoal, assistam com o coração, tá? Não deixem de assistir. Se puder, vai lá, dá aquele cliquezinho lá, se inscreva no canal, também é importante, lógico, deixe seu comentário, mas o principal, tenha empatia, mas nas suas atitudes. Um abraço em todos.